Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Hoje trago novamente aqui mais algumas considerações sobre os insights do astral cósmico postado no Facebook, portal Vozes da Multidimensionalidade. Separei aqui algumas mensagens, alguns insights. A primeira observação aqui que eu trago, primeiro insight, do dia 8/10, diz: os filhos da luz são matriculados. Então, vamos dizer aqui que entendemos como os filhos da luz aquelas crianças que nós chamamos de sementes estelares. Essas crianças que chegam agora no planeta Terra, mas que tem algumas que já chegaram antes, nos últimos anos, sem contar que há também algumas almas pioneiras que vieram há mais tempo. Como nós sabemos, a Terra é um planeta escola. E, obviamente, que o insight aborda uma correlação dizendo que os filhos da luz são matriculados. Eles são matriculados nessa escola, então eles estão agora aqui para uma missão, aprender, mas também, obviamente, logo ali adiante ensinar. Porque se não se matricula um aluno numa escola, ele não vai frequentar a escola. E se não frequenta a escola, não vai ficar pronto. Nós estamos vendo uma grande massa de almas encarnadas, preparadas ou estão sendo preparadas agora para o que está por vir nos próximos tempos. Então, de uma forma um pouco mais generalizada, podemos dizer que se os filhos da luz estão sendo matriculados ou são matriculados, então tudo está para ser também finalizado. Talvez o tempo de preparação nesta escola seja pouco tempo, não seja muito tempo. Mesmo não se sabendo de datas nem de prazos, sabemos, entretanto, que esta é a encarnação decisiva dentro de uma transição planetária, da mudança da condição da Terra de mundo de provas e expiações para uma condição de mundo de regeneração. E se esta é a geração da transição, então estão sendo matriculados os alunos que vão finalizar a obra. Não tenham dúvida de que no meio de nós, no meio de vocês, em cada família, ou em quase todas as famílias, esses alunos, essas almas estão presentes. Veremos isso em breves tempos. E provavelmente não precisaremos que ninguém nos conte a história, porque estas almas, esses alunos que estão sendo matriculados, vão se revelar e mostrar para nós quem eles são e por que eles estavam aqui. Outro insight deste mesmo número no portal Vozes da Multidimensionalidade, os insights do número 2398, de 8 de outubro, diz assim: todos precisam colaborar. Há alguns tempos nós estamos mencionando que a nova Terra será um mundo de cooperação, não mais de competição. É certo que quando chegar esse tempo, e não está muito longe, somente os mansos e puros de coração herdarão a nova Terra e este mundo de cooperação será automático, não é preciso criar regras e nem leis, porque faz parte da consciência coletiva.
Mas sabemos que as mudanças não vão acontecer de um dia para o outro. Muitos podem até imaginar que vai se dormir à noite e ao amanhecer a Terra estará completamente na nova dimensão. A transição aconteceu enquanto estávamos dormindo. Isso não é verdade. A transição planetária leva 3 séculos, mais ou menos 3 séculos. Vou repetir aqui tudo que já foi dito. Por volta de 1750 iniciou essa transição. Se começou em 1750, 3 séculos, fecharia em 2050. É uma estimativa de tempo e é mais ou menos por aí. Não tenham dúvidas que este prazo elástico vai ser concluído em breves tempos. Por isso que já agora todos precisam colaborar, porque aquele que não colabora, aquele que ainda quer competir, quer tirar proveito em causa própria, seja lá o que for, e na situação que for, fatalmente não está na frequência deste tempo que vai chegar em breve. Sabemos que parte da humanidade estará pronta, parte não. Os que não estão prontos para a nova Terra serão levados então para outros mundos, ainda de provas e expiações, para concluírem o tempo necessário, que pode levar milhares ou até milhões de anos. Isso não importa. Importa que terão oportunidade lá adiante. Mas aquele que colabora, aquele que entra na cooperação, já está entrando na frequência da nova Terra. As pessoas dizem, mas eu faço pouco, eu não sou ainda 100% uma boa alma. Não é importante se preocupar com isso, porque também foi dito aqui tantas vezes que um aluno, para ser aprovado numa escola, não precisa tirar nota máxima, nota 10 em todas as matérias. Basta que tenha uma média necessária para conseguir a sua aprovação no final do curso, no final do ano letivo. E aqui, para ir para a nova Terra, é preciso ter uma condição mínima de frequência, porque a nova Terra será uma frequência diferente. Ela terá uma frequência diferente, porque além de deixar um mundo de provas e expiações e seguir como um mundo de regeneração, em termos de dimensão de frequência, nós estaremos não mais na terceira, mas na quinta dimensão. Um outro insight diz: temas delicados são disseminados de forma cuidadosa. Nós sabemos que o plano divino para o planeta Terra e para a humanidade da Terra é um plano perfeito. Mas não é só a perfeição em si, é um plano amoroso, cuidadoso, acolhedor, harmonioso. E agora, no final deste tempo de transição, onde tudo acontece, e acontecem coisas às vezes difíceis, muitos precisam ainda passar por provações, muitos ainda precisam aprender algumas lições, mas tem muitos que também precisam curar seus traumas e também aqueles que precisam resgatar os seus débitos, os seus karmas. E nesta fase final existe aquela grande disputa entre a luz e a sombra, entre o bem e o mal, vamos dizer assim, para compreender melhor, onde o domínio das almas da não-luz, o que se comprazem na não-luz, ainda teimam em manter o domínio sobre tudo e todos neste planeta.
E agora surgem situações, como diz aqui, temas delicados, porque causam controvérsias, causam encrencas, causam discussões e ainda separam mais do que já separaram esta humanidade da Terra. Porque os da não-luz querem dividir para controlar. Então, muitos temas delicados que não se pode divulgar, que não se pode falar, muitas vezes temos que medir as palavras. Então, aqui diz que os temas delicados são disseminados, porque eles precisam ser espalhados, eles precisam ser divulgados, mas serão de forma cuidadosa. Até porque tem alguns assuntos que podem causar medo, porque tem pessoas que se assustam até com a palavra Apocalipse, porque não entendem o que significa. Eu posso dizer isso porque há muitos anos atrás, até eu tinha medo dessa palavra Apocalipse, porque diziam que era o fim do mundo. Essa era a palavra. O Apocalipse é o fim do mundo, vai acabar o mundo. E nós sabemos hoje que o Apocalipse significa o final de um tempo, de um ciclo, para que um outro ciclo inicie. Mas ele é, acima de tudo, apenas a verdade revelada. Então o Apocalipse não tem nada de trágico, o Apocalipse é maravilhoso. É a libertação da humanidade. Mas veja que são temas delicados. Então, para falar do Apocalipse, agora já está mais fácil, mas até pouco tempo era um tema muito delicado que podia causar dor, sofrimento, medo, desespero. Então é preciso cada tema delicado ser, de fato, espalhado para que as pessoas, que a humanidade possa saber dos fatos, mas é preciso ser feito de forma cuidadosa. O mínimo de preocupação desnecessária possível. Outro insight do mesmo número, do dia 8/10, diz: oitavas entram em outros níveis. Alguns tempos já foi falado aqui, depois foi repetido outras vezes, que a Terra e o sistema solar, nosso sistema solar, adentrou uma oitava na espiral galáctica. Ao completar este ciclo de 26 mil anos do calendário maia, ele também coincide com um ciclo cósmico maior de 225 milhões de anos, que é, segundo informações recebidas de consciências superiores, o tempo que a Terra e o nosso sistema davam uma volta ao redor da galáxia Via Láctea. E, coincidentemente, nesta última década, precisamente ali por volta de 2012, o nosso sistema solar e o nosso planeta Terra completaram este ciclo que coincide com a entrada de uma oitava na faixa espiralada da galáxia. Obviamente que tudo muda porque a luz está mais forte. Imagina há 225 milhões de anos, quando o nosso sistema solar passou pelo mesmo ponto, imaginando aqui a circunferência da espiral galáctica. Quanta mudança houve na energia
que chega através do Sol. Porque o Sol é o espelho. O nosso Sol local é o espelho do Sol central galáctico, e recebe a luz do Sol central cósmico. Foi dito aqui outras vezes que a luz que era fotônica agora já é luz gama ou adamantina, e isso vai mudar tudo que existe nesse planeta, porque tudo que existe é a criação da luz, materialização da luz ou energia da luz. Então, as oitavas entram em outros níveis, porque hoje nós estamos há mais ou menos 12 anos deste ponto de mudança da oitava galáctica. E agora as coisas começam de fato a aparecer. Porque dia 21 de dezembro de 2012, o sistema solar entrou uma oitava. Sim. Naquele dia, na última volta da Terra ao redor do Sol, ele não voltou mais nem uma faixa milimétrica para a velha sombra. Ficou totalmente dentro do cinturão de fótons, então ele já ficou permanentemente na luz. Sim, teve 24 horas que ele saiu definitivamente. Do último risquinho. Mas aquilo que tem aqui dentro do planeta Terra demora para aparecer os resultados. A energia vai trabalhando devagarinho, sem causar traumas e grandes complicações, e as coisas começam a mudar. Assim como a transição planetária leva em torno de 3 séculos, tudo tem um tempo. O que nós vemos hoje é que as pessoas são muito apressadas. Porque disseram que as coisas iam mudar e não estão mudando. Mas elas não vão mudar de um dia para outro. Isso não existe. Você pode mudar alguma coisa, não de um dia para outro, de um minuto para outro. Tomar uma decisão diferente. Mas as coisas, dentro de uma transição planetária, levam o tempo adequado de cada coisa. Quem tem pressa, come cru, como diz o ditado, porque está muito apressado. Não sabe esperar o tempo da maturação da fruta. Ou não sabe esperar o tempo do cozimento de um produto, numa panela, lá no fogão. É preciso o tempo de cada coisa. E nós estamos aqui falando de transição planetária, de ascensão, coisas que acontecem pela primeira vez nesse planeta, dentro dos bilhões de anos que a Terra existe. Vamos entender de uma forma que nos permita, de fato, compreender. Senão, vamos ficar boiando, como se diz, sem compreender o que está acontecendo. Um outro insight do mesmo dia diz: casas altas tornam-se prisioneiras. O que nós entendemos com esta frase? Primeiro vamos entender o que são casas altas. Como tudo aqui são enigmas, por isso muita gente não compreende. Olha, eu estou falando aqui sobre o insight número 2398. Eu lembro que eu acompanho esses insights desde o número 1. Quando surgiu o número 1, eu já vi aquilo ali e comecei a me interessar. Opa, que negócio é esse? São mensagens curtas, enigmáticas, mas têm uma profundidade inimaginável. Casas altas tornam-se prisioneiras. Vamos dizer então que as casas altas representam as hierarquias dos humanos. Quem é que se utilizam de casas? Os humanos. Casas altas
pode-se imaginar que são possuídas de vários andares, então hierarquias, começando da base até as hierarquias mais altas, mais elevadas. Eu diria que casas altas estão representando aqui aquilo que nós chamamos dos controladores da humanidade e do planeta. Aquele grupo que sempre dominou a humanidade. Dominou ao seu bel prazer, atendendo aos seus caprichos, independente do sofrimento e da dor que cada decisão deles pudesse levar um grande número, um pequeno número de pessoas. Como nós conhecemos a história até aqui, embora muita coisa foi ocultada, muita coisa foi distorcida, mas sabemos dos sofrimentos da humanidade, de povos, de países, de lugares, em qualquer circunstância. E sabemos que a maioria das situações são provocadas propositalmente com intenções específicas, sempre em favor das casas altas. As casas altas que tinham a liberdade e o poder de decidir o destino de cada um de nós, do coletivo, e nunca foram importunadas porque ninguém sabia que eles existiam, porque eles colocavam sempre seus marionetes em todos os lugares. Então, aquilo que nós podíamos ver eram atendentes de uma casta invisível, dos casas altas. E agora, casas altas tornam-se prisioneiras, porque as próprias armadilhas que eles aplicavam na humanidade acabaram por enredar as suas próprias liberdades. Nós vamos ver, dentro de alguns tempos, a verdade. E nós vamos saber também da existência e quem eram os moradores dessas casas altas. Eles não têm mais saída, não têm mais para onde fugir, porque eles tiveram oportunidades de se entregar, de se render, de mudar, inclusive de lado, porque quando uma alma está perdida nas trevas, ela pode, se ela quiser, ir para a luz. Ela tem oportunidade e a luz sempre acolhe. A volta do filho pródigo, aquela parábola nos mostra e nos diz a verdade. E mesmo um filho da criação se perder, sair para outros destinos, um dia ele pode voltar e é acolhido novamente. Então agora eles não têm mais oportunidades, porque não aceitaram nenhuma oferta. Então, as casas altas vão se tornar prisioneiras. E não há outra alternativa. Mais um insight. Estradas são limpas e ampliadas. Então, o que nós entendemos por isso? As estradas são caminhos, são possibilidades, percursos, rumos, destinos. E todo esse emaranhado que vivemos na ilusão, na falta de consciência, no não entendimento das coisas, dá para se entender que a humanidade andava em círculos. Praticamente não conseguia sair do lugar. Saía-se de um ponto numa caminhada, daqui a pouco estava-se de volta no mesmo ponto. Parece que essas estradas não existiam, que elas não levavam a lugar nenhum, que não tinha mais esperança, que não tinha mais jeito, que está tudo dominado e que nunca vai mudar e que estamos condenados à própria sorte. Esse era o pensamento quase que coletivo. Mas agora, com a abertura da consciência, o erguimento dos véus, o abrir-se das cortinas, como se diz tantas vezes,
a nossa visão se amplia, se alarga, se aprofunda. E nós vemos que as estradas existem e que elas levam, sim, ao outro lado da ponte dimensional. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, da terceira dimensão para a quinta dimensão de frequência. E nós vamos começar a ver a estrada límpida, reta e, sem dúvida, nós mostrando que basta seguir em frente. Então, as estradas estão sendo limpas e ampliadas, porque elas estão nos levando mais longe, com segurança, com tranquilidade e com toda a proteção necessária. E cada um de nós sente que essa estrada está cada vez mais segura. Cada um de nós sente que, de fato, está no caminho certo, na estrada certa, porque é lá adiante que está o ponto onde vamos chegar. E aqui tem o último insight de 8 de outubro que eu anotei, porque lá tem mais. Vocês podem entrar lá na página do portal Vozes da Multidimensionalidade, que está representada por 3 letras, um P, um V e um M em maiúsculo, no Facebook. Não sei se tem outro lugar, eu não tenho muito tempo para pesquisar, mas eu acompanho lá no Facebook desde o número 1 e aqui está o número 2398. Eu anotei alguns, e este último então que está anotado diz: pilares centros de luz são esticados. Nós sabemos que a luz chega para nós sempre como pilares, como feixes, como se fosse um raio laser. Porque é assim que a luz se espalha. Do Sol central cósmico para o Sol central do multiverso, para o Sol central do universo local, para o Sol central da nossa galáxia Via Láctea, para o nosso Sol central das Pleiades, Alcione, e para, finalmente, ao nosso Sol local, esse Sol que nos ilumina todos os dias. E depois ele atravessa a atmosfera, está entre a Terra e o Sol, e chega até nós, até a crosta terrestre. E, na verdade, ele penetra na Terra até o centro magnético, até o centro de cristal, o núcleo de cristal da Terra, para energizar, para trazer a energia. É sempre um pilar. Cinturão de fótons, que é conhecido, que sai do centro da nossa galáxia e passa por Alcione e chega até nós, é um pilar. Pilar de luz. Muitos de vocês têm visto algumas postagens em redes sociais, porque infelizmente a mídia não se interessa pelas coisas da espiritualidade ainda. Mais adiante eles vão ter que se interessar, mas por hora eles ainda não querem saber. Quantos pilares, tipo cristais, apareceram ultimamente aqui e ali no planeta? De uma hora para outra. Um pilar. Um pilar como um cristal, da terra para cima, até uma certa altura. Mas tem muitas pessoas que viram, fotografaram, filmaram verdadeiros pilares de luz, como feixes de luz que descem lá da atmosfera e descem à crosta da Terra, seja de dia, seja de noite, principalmente à noite, porque de dia é mais difícil de ver. Feixes de luz, pilares de luz, de várias cores, inclusive. Então aqui diz que pilares, centros de luz são esticados. O que significa esticados? Podem ser alargados, pela lateral, então alargados de fato. Ou podem ser multiplicados cada vez mais, e também podem ser
não somente visível, como parecia, do chão, da crosta até uma certa altura, como as nuvens, por exemplo, mas sim esticados até aonde deve ir. O nosso Sol é o nosso centro das Pleiades, que é Alcíone, ou então o nosso Sol central galáctico, mas também provavelmente até o Sol central cósmico. Não importa. Importa que eles estão sendo esticados, então eles estão abrangendo cada vez mais espaço. Isso também é um testemunho, uma prova, enfim, um motivo para que nós possamos dizer sim, a luz está cada vez mais forte. Se tudo está aumentando de tamanho, de intensidade, os pilares de luz nos mostram que a luz que chega até a Terra está cada vez mais grande, em largura, em altura, em intensidade, em todas as formas. É uma expressão. Os pilares, centros de luz, são esticados. E vão ser esticados cada vez mais, até tomar conta. Porque os tempos são chegados. Nós não precisamos nos preocupar demais com detalhes, com coisas, com datas. Importa é que agora tudo vai se acelerar cada vez mais. E olha que já está acelerado há um bom tempo. Se vocês têm essa noção de que tudo está muito rápido, se preparem que a velocidade vai aumentar. Mas não vai ter problema nenhum, pelo contrário. É como aquela pessoa que compra um carro e é bem potente e ele estava acostumado a andar com o seu carrinho velho, que ia 100 por hora, e agora qualquer pisadinha vai a 200. É uma coisa extraordinária. Se é permitido e tem estrada favorável, é apenas uma sensação, uma experiência nova, andar numa velocidade muito mais elevada. E não é nem um pouco desagradável, pelo contrário, é muito agradável. Claro que não vamos aqui estimular alguém a sair por aí e aumentar a velocidade. Tem que respeitar as regras, a segurança, não de si também, mas também dos outros. Mas aqui, fazendo uma comparação, a adrenalina pode aumentar um pouquinho, sim, porque tudo agora está bem acelerado. Sentimos isso na pele, sentimos isso no nosso íntimo, sentimos isso na nossa consciência, nas nossas percepções. Algo grandioso está chegando, como foi colocado há poucos dias num outro áudio. E isso é maravilhoso. Obviamente que tem pessoas que ainda têm provas, tem expiações, tem karmas, tem traumas, tem isso, tem aquilo, mas sempre teve isso. Estamos numa escola e sempre teve provas. Sempre teve ensinamento e aprendizado. Não dá para estar numa escola e ficar de recreio o tempo todo. É preciso também fazer as atividades, o aprendizado. E aqui estamos, nesta escola fantástica, passando pelos últimos dias e horas do ano letivo, que é o último também. Vamos nos encher de júbilo, de louvor, de glórias, porque aquilo que foi dito há 2000 anos, chegará um tempo que o ciclo da velha terra se fecha. E um novo tempo irá iniciar. Um tempo e uma nova terra, sem dor, sem sofrimento. E é esse tempo que nos espera. Vamos ter
esta certeza, mas também precisamos ter paciência e calma, porque não é amanhã que isso vai acontecer. Ainda precisamos passar alguns obstáculos. Mas ter esta certeza que esse novo tempo está chegando já é um grande consolo. E também um motivo de muito ânimo e de muita esperança em dias melhores. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.